Boa noite. No carnaval de 2010, eu perdi minha carteira. Carteira mesmo, carteira que você guarda documento, que você guarda cartão de crédito, bloquinho de cheque, tudo. Mas eu não estava numa festa de carnaval nem nada, eu fui para um retiro mesmo, só que eu perdi essa carteira, minha carteira. E eu não sabia o que tinha lá dentro, sabia que tinha documentos, sabia que tinha os cartões, talão de cheque, mas tem também todos aqueles papeizinhos que você coloca lá, que você acha que um dia vai usar e nunca usa, e eu também não sabia quanto de dinheiro tinha lá. Mas o fato é que eu perdi a minha carteira. E aí começou aquela saga, né? Bloquear os cartões, bloquear talão de cheque, fazer segunda via de CPF, de tudo, e tentar lembrar quanto foi o prejuízo que você teve, porque você não sabe quanto tinha dentro da carteira, mas até que não foi tão sofrido, só que chegou um momento que foi complicado. Quando eu fui fazer a segunda via do meu RG, cara, eu não sei por quê, porque fazer a segunda via de RG é muito fácil, é bem tranquilo, mas só que essa me deu bastante trabalho. E eu ia, voltava e levava uns negócios que eles pediam, trazia de novo, e aí eu tive que tirar uma foto 3x4, e aí eu fui no centro de Belo Horizonte para tirar naquele pessoal, eu estava meio sem dinheiro, fui tirar naquele pessoal que fica lá na praça, lá, ó, foto 3x4, foto 3x4. Falei, cara, vamos tirar uma foto 3x4 aí? E aí, só que eu já ia aproveitar essa foto para a carteirinha também do meu Conselho Regional de Fisioterapia. E aí eu cheguei lá, o cara falou, não, pode me seguir que a gente vai tirar foto. Isso no meio da rua, assim, né? E aí eu fui seguindo ele, passando no meio de uns corredores estreitos. O cara, pra onde esse cara tá me levando? Vai arrancar um rim meu e vai doar, né? E eu fui seguindo ele, tô na chuva, é pra se molhar. Aí chegou lá, tinha uma máquina fotográfica bem podrinha, assim, no canto de uma sala, sabe, tipo TechPix, num tripé meio podre, assim. E aí, falei, cara, estamos aqui, vamos lá, né? Aí ele pediu para sentar, só que eu falei assim, meu brother, eu preciso que seja de terno e gravata. Esse é o problema, então acho que é melhor eu ir embora, né? Ele, não, eu tenho, cara. Você tem? Ele, tenho. Aí ele tirou um pedaço de terno, que é só até aqui, ó. Sabe, que cobre exatamente a foto 3x4? É só até aqui e vem até aqui. E aí tem uma gravata grudada, não sei, costurada, com clipes por baixo, não sei. Mas tirou a foto, ficou perfeito, assim, parecia que eu estava pronto para uma festa de gala, né? E aí, só que ele tirou a foto, ok, aí ele veio me mostrar, veio com um computador para me mostrar a foto, antes de imprimir. E aí eu olhei para a foto, meu cabelo todo bagunçado, assim. Falei, puxa, cara, você não me avisou, eu podia ter passado a mão, eu sei que é difícil melhorar mais do que isso, mas eu dava um jeito, sei lá, pente, qualquer coisa. Ele, relaxa, foi e colocou lá no Corel Draw, até penteou meu cabelo, né? Tirou do ladinho, assim, estava um cabelo meio bozo, assim. Ele cortou do lado e a foto ficou sensacional. Só que, falei, cara, daqui uns dias, eu preciso dessa foto, porque daqui uns dias eu vou casar e eu tenho um tanto de documentação, então vai essa mesmo. E peguei essa foto e levei ela. A foto ficou muito, mas muito fake. Eu tentei essa semana achar essa foto, pedi ela lá para procurar, eu procurei também, não achei, para colocar ali. Só que depois eu achei melhor não, porque ia queimar muito, assim. Eu já não sou muito desqueimado, mas ia queimar mais. Mas ficou muito, muito fake. Mas é o que tinha e bola para frente. E hoje eu quero falar sobre identidade. Mas não é essa identidade que a gente usa para fazer cadastro em lojas, cadastro na internet, nada disso. Essa identidade não é a que eu vou falar nessa noite. Essa, com certeza, você já tem uma segunda via ou até terceira via dessa identidade. O que eu quero falar sobre identidade hoje é sobre a identidade verdadeira. Não a identidade que você carrega no bolso, mas a identidade verdadeira. A nossa comunidade aqui, além de ser uma comunidade de celebração, deve também ser uma comunidade de autocompreensão. Você se compreender, as pessoas precisam se compreender, saber quem são. Embora isso pareça um pouco individualista, não deve ser assim, visto que a autocompreensão tem o propósito de autodoação. Foi isso que o pastor Ricardo falou hoje de manhã, na pregação dele. E é fundamental a consciência da nossa identidade para que possamos nos doar para as pessoas, para o nosso próximo. E com isso surgem algumas perguntas fundamentais quando a gente fala de questão de identidade. Quem somos
como devemos pensar a respeito de nós mesmos e que atitude devemos adotar diante de nós mesmos. Eu confesso que não é nada fácil responder a essas perguntas num contexto que, por um lado, te esmaga com uma pressão competitiva da sociedade, uma economia, uma política devastada, um preconceito sexual, racial, avanço tecnológico que substitui as pessoas por computadores. Então, com tudo isso, muitos se sentem anulados do mundo, né? Cara, esse mundo não precisa de mim, olha só. Na verdade, eu até queria que ele não precisasse de mim. Então, por um lado, a gente tem essa pressão toda de que você é inútil, descartável, e que você é um nada, e que você está aqui só de besteira, porque ninguém precisa de você aqui. Em resposta a isso, e na mesma proporção, ou até um pouco a mais, vem o lado oposto com o movimento popular do potencial humano. Aqueles que falam, sejam vocês mesmos, expressem-se, cumpram-se a si mesmo. Eles gritam, pensamento positivo, você é capaz. Atitudes mentais positivas. Em nome da construção de uma autoestima, o movimento dá a impressão de que o nosso potencial e desenvolvimento é praticamente limitado. Só falta voar. Da literatura à música, temos a nossa identidade influenciada por esse lado. A autoajuda é uma das literaturas mais vendidas no Brasil e no mundo. E na música a gente não pode esquecer do nosso rei Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Então, várias músicas que colocam você no centro e as pessoas pairando ao seu redor, te servindo. Doutor Paul Vitz, que é um psicólogo, professor da universidade lá de Nova York, ele diz assim, essa linha de pensamento está se transformando em religião, em particular, uma forma de humanismo secular baseado na adoração do eu. E ele também pega um anúncio de uma dessas revistas e ele cita como um jargão autista, porque o anúncio fala assim, eu amo a mim, eu não sou convencido, eu sou apenas um bom amigo de mim mesmo. E eu gosto de fazer tudo aquilo que me faz sentir bem. Esse é o outro lado. O problema é que, infelizmente, muitos cristãos parecem ter acreditado e se permitido serem sugados por esse movimento sob a falsa impressão de que aquilo que Moisés falou e que Jesus repetiu lá no Novo Testamento, em Mateus 22, versículos 37 e 39, que diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eles pegam esse versículo e falam que esse versículo é tanto para amar o próximo como a nós mesmos. Mas na realidade não é possível a gente interpretar dessa forma, e tem 3 argumentos para isso. O primeiro é gramatical. Jesus ele disse, o primeiro mandamento, Jesus não disse, o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, o segundo é amar ao próximo e o terceiro é amar a si mesmo. Ele não falou isso. O acréscimo do como a ti mesmo provê um guia fácil da forma como você deve amar ao próximo, já que em Efésios 5, 29, Paulo fala assim, ninguém jamais odiou a sua própria carne. E até se você continuar lendo esse mesmo texto de Mateus 22, no versículo 40, Jesus mesmo fala assim, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é só questão de fazer uma quinta série bem feita que a gente consegue interpretar esse texto e ver que ele está falando de 2 argumentos, ele tem 2 mandamentos dentro desse texto. O segundo argumento é um argumento linguístico, o verbo amar, que vem antes de o próximo, nesse texto, é a palavra agapau no grego, que tem o significado de autossacrifício no serviço dos outros. Portanto, não dá para interpretar isso como um autosserviço a mim mesmo, porque seria tolice. A palavra já direciona que é um sacrifício para o próximo e não para si mesmo. E o terceiro argumento, que é um argumento teológico, é o conceito de auto-amor só pode ser compreendido por pecado, por compreender o pecado.
Lutero ele diz: pecador é o ser curvado em direção a si mesmo. Paulo ainda em Timóteo, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Paulo ele orienta Timóteo, que é um discípulo dele, que nesse final as pessoas iam amar mais os prazeres, mais a si mesmo, mais aquilo que faz bem para ele, do que ao próprio Deus. Portanto, as perguntas que a gente fez lá no início, quem somos nós, como devemos pensar de nós mesmos, como é a atitude diante de nós mesmos, só pode receber resposta satisfatória se passar pela cruz. Sem passar pela cruz, a gente corre o risco de ir para um desses dois extremos. Se você tem sua Bíblia, abre lá em Romanos 12, versículo 3, mas também vai ser projetado na tela, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí é importante a gente observar uma pequena palavrinha aí também, que no texto, que esse texto aí está na versão da NVI, Nova Versão Internacional, e é essa palavra elevado, e na revista atualizada é a palavra além. Na verdade, essa palavra, que é grega, ela chama pará, que significa ao lado de, ela seria bem melhor traduzida se fosse diferente ou outro. Não devemos ter outro conceito a nosso respeito, um conceito diferente do que devemos ter. Então essas duas palavras se encaixariam melhor nesse texto. O sentido não é além nem aquém daquilo que somos, mas simplesmente outro ou diferente daquilo que tentamos ser. Então parar significa ao lado, então, não é relacionado a um pouco além da estrada, um pouco aquém daquilo que você deve chegar, mas é outra estrada, é paralelo àquilo que você está seguindo. E é isso que o texto quer falar, que você não deve ser isso daqui, você tem que ser isso daqui. Necessitamos de uma identidade verdadeira, um RG original e não um fake, igual aquele que eu tirei para fazer a segunda via. E somente na cruz de Cristo, somente a cruz de Cristo supre as respostas, pois ela nos convoca tanto para a autonegação quanto para a autoafirmação. Isso é louco, né? Porque é um contrário do outro. E nesses aspectos, a morte de Cristo deve ser corretamente chamada de representativa. Ele foi o representante daqueles que não poderiam estar presentes, e substitutiva, aquele que age no lugar de outro de tal modo que torna desnecessário a ação desse outro. É fundamental a gente entender essas duas palavras, representativo e substitutivo. Se aceitamos esse fato fundamental acerca de todos os que estão em Cristo, visto que nosso novo eu, embora redimido, ainda está caído, será necessária uma atitude dupla, a saber, de autonegação e de autoafirmação, ambas iluminadas pela cruz. Primeiro chamado da autonegação, e eu vou começar por aquilo que eu acho que é o mais correto a gente fazer. Primeiro, a autonegação. O convite de Jesus é claro em Marcos 8, versículo 34, que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existe um pré-requisito para você seguir a Jesus, e esse pré-requisito é negar o seu próprio eu. Não tem como se achegar a Jesus com aqueles jargões de que eu posso, eu sou demais, não tenho nenhum tipo de limites, esse cara sou eu. É impossível. A última coisa que Jesus quer é isso. Além disso, é necessário tomar a sua cruz antes de segui-lo, diariamente.
Stott ele fala assim: todo cristão é tanto um Simão de Cirene quanto um Barrabás. Como Barrabás, escapamos da cruz, pois Cristo morreu em nosso lugar. Como Simão de Cirene, carregamos a cruz, pois ele nos chama a tomá-lo e segui-lo. Interessante essas duas associações com esses dois personagens bíblicos. Tomar a cruz, portanto, é seguir a Jesus e colocar-se na posição de um condenado a caminho da execução. Olha que loucura, né? Não sei se você já viu algum filme ou algum vídeo da pessoa quando ela está no corredor da morte, indo para a morte, a pessoa que foi condenada à morte. A expressão dessa pessoa é de orgulho? Nem um pouco. É de desespero, de, cara, eu estou indo para a morte, o que me espera ali na frente é a morte. E quando a gente fala de cruz, de tomar a cruz, às vezes a gente tem uma interpretação um pouco diferente daquilo que realmente Jesus está querendo falar. Quando a gente fala de tomar a cruz, não tem nada a ver com aquela pessoa que te irrita todos os dias. Pô, essa pessoa é uma cruz na minha vida, né? Você fala, pô, que cruz, cara, ir para o trabalho. Não tem nada a ver com isso. É a cruz de Cristo mesmo, a cruz que Cristo carregou para ir para a morte. A autonegação não é apenas a gente deixar de ter alguns luxos, tipo, eu vou deixar de comer chocolate porque isso faz mal para o meu corpo, vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de fazer um tanto de coisa. Apesar de incluir isso, não é necessariamente isso. É, em verdade, negar ou deserdar os nossos próprios seres, renunciando o nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho. Então vai muito mais além do que a gente pensa de eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e aquilo que quer me dominar eu vou deixar de fazer também. Inclui isso também. Mas é mais do que isso. É deixar de lado aquilo que você acha que deve fazer da sua vida e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas você pode olhar para tudo isso que eu tenho falado aqui e pensar assim, ok, você foi para um outro extremo, né? Você acabou comigo, você me jogou lá no chão e falou que eu sou um nada. E a intenção foi essa. A minha intenção foi exatamente essa. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. A gente viu que a Bíblia fala isso. No entanto, não é toda a verdade. Existe um outro lado da moeda. Ao lado do chamado explícito de Jesus à autonegação, encontra-se o seu chamado implícito da autoafirmação. O que não é de modo nenhum a mesma coisa que amor próprio, já que a gente viu lá em Efésios 5 que ninguém odiou a sua própria carne. Ninguém que lê os evangelhos como um todo consegue interpretar o evangelho e olhar para ele e falar assim, pô, Jesus está colocando o homem como sendo uma coisa descartável. Quando você lê todo o evangelho, todos os evangelhos, não é isso que você enxerga na pessoa de Jesus, não é isso que Jesus tenta transmitir. Considere primeiro o ensino de Jesus acerca das pessoas. Ele chamou a atenção para o mal, que as coisas ruins que procedem das pessoas. Em Mateus 7, 21 a 23, ele fala sobre isso. Entretanto, com muito equilíbrio, Jesus também mostrou um determinado valor dado por Deus à sua criação. Mateus 6, 26 fala assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E Mateus 12, 12 ainda fala assim, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É permitido fazer o bem no sábado. Quando a gente olha para algumas passagens no Novo Testamento, para aquilo que Jesus fala, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que Jesus dá um determinado valor para o homem, para a sua criação. Mas qual era o fundamento desse juízo de valor que Jesus dava? Será que era a pessoa em si? Será que era o interior da pessoa? Ou era as coisas boas que as pessoas faziam? Com certeza não. O fundamento para isso vem do Antigo Testamento, a saber que os seres humanos são a coroa da atividade criadora de Deus e que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas aí,
Pensa nesse raciocínio, pensa nesse argumento. Se o nosso valor existe porque Deus fez a gente à imagem e semelhança dele, na verdade é a imagem divina em nós que nos dá o nosso valor distintivo. Então, no final das contas, a gente continua não valendo nada. Mas, por sermos a coroa da criação e Cristo ter colocado em nós a sua imagem e semelhança, Ele oferece valor para a gente. Em segundo lugar, temos de considerar as atitudes de Jesus para com as pessoas. Ele não desprezou a ninguém enquanto ele estava aqui, pelo contrário, fez tudo o que podia para honrar aqueles a quem o mundo desonrava, aceitar aqueles a quem o mundo abandonava. Só a gente vê vários exemplos. Ele foi cortês com a mulher em público, o que era totalmente avesso aos costumes daquela sociedade, convidou as crianças, os pequenos que fossem até ele, disse palavras de esperanças a samaritanos e gentios que também eram desprezados. Ele permitiu que leprosos se aproximassem dele e que uma meretriz ungisse e beijasse os seus pés, e certa vez até chorou pela morte de um homem. Isso tudo e muito mais é demonstrado pelo amor que Cristo tinha pelas pessoas que conviveram ao redor dele, pelos discípulos e pelas pessoas que ele encontrava no meio do caminho. Ainda que eu fale que, em última instância, o sacrifício de Jesus foi para satisfazer o próprio Deus, as obras que ele realizou enquanto estava aqui foi por amor aos homens. Porque senão ele não teria feito. E o amor de Deus por nós, por si só, imputa valor à nossa vida. Você ser amado por Deus já imputa valor na sua vida. Mas é por causa do amor dele. Não sei se você um dia já precisou tirar a segunda via do RG, eu acho que sim. Mas tenho certeza que muitos aqui no meio dessa caminhada de vida perderam a sua identidade e estão vivendo com a segunda via da sua identidade. Por quê? Por causa dessa pressão. De um lado, eles te puxam para baixo, e do outro, eles te puxam muito para cima. Hoje a gente vê pessoas se denominando coisas que vieram na cabeça quando ela acordou de manhã, e hoje eu sou isso. Porque eu mereço ser isso e eu não tenho limites. Pode ser que não seja muito fácil viver com a verdadeira identidade, a identidade que Deus deu para a gente lá no início, aquela que nós éramos humanos à imagem e semelhança dele, e simplesmente à imagem e semelhança dele, e vivíamos bem. Não é fácil viver essa identidade, por quê? Por causa do pecado. O pecado veio e distorceu essa nossa identidade, manchou aquilo que era a imagem e semelhança de Deus, e apenas alguns resquícios dessa imagem e semelhança de Deus podem ser vistos hoje na nossa vida. Pode ser que não seja fácil, e realmente não é. Mas um texto que me chamou muita atenção em um dos devocionais que eu fiz na semana passada é o de Mateus 11:30. E esse texto eu uso sempre ele nas entrevistas que eu faço com as pessoas que estão chegando na igreja. Mas essa interpretação apesar de muito óbvia, ela tocou muito na minha vida na semana passada, que é o texto de Mateus 11:30. A parte que fala assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Normalmente a gente pensa e encara isso, eu pelo menos pensava muito na questão da religião, da religiosidade, que traz um fardo e um jugo muito pesado para a gente. Mas não é só isso. Você conseguir se manter como uma identidade em Cristo também tem um certo peso. Porque quando ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, esse texto não inclui a inexistência de um jugo e de um fardo. Simplesmente diz que é suave e leve, que poderia ser mais pesado se não fosse por Jesus. Nossa identidade é constituída de bem e mal, glória e vergonha, negação e afirmação.
numa proporção que só pode ser definida passando pela cruz. Só se passar pela cruz que a gente consegue definir essa proporção. Tem uma música que o Felipe vai cantar agora, que é uma música que, enquanto eu estava fazendo a pregação, ela tocou muito no meu coração, porque ela fala um pouco dessa necessidade que a gente tem de entender quem somos, para que a gente não caia na armadilha de querer suprir todos os nossos desejos. Então, presta atenção nessa letra. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida eterna. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha
rocha eterna. Eu passei um bom tempo procurando essa minha carteira que eu perdi. Aí chegou em 2011, isso eu tinha perdido em 2010, no início de 2010. Mais ou menos no meio de 2011, eu já estava no seminário. E aí eu fui parar o carro para abastecer. E eu falei, vou calibrar os pneus do carro. E calibrei, eu fui calibrar o step também. Aí fui lá calibrar o step. Quando eu levantei a tampa de onde fica o pneu, a minha carteira estava ali no meio. Eu tirei essa carteira e eu fiquei tão impressionado. Um ano depois eu consegui achar essa carteira. Um pouco mais de um ano depois eu consegui achar essa carteira. Eu peguei a carteira e eu fiquei... Cara, eu não estou acreditando. Eu já tinha feito tudo. Aquilo não tinha nenhum valor mais para mim, porque eu já tinha cancelado, bloqueado tudo. Mas o mais interessante foi tirar da minha carteira a minha identidade. Quando eu vi a minha identidade, a que eu tinha de verdade, sem ser aquela que eu tirei a foto lá naquele lugar, eu falei, cara, eu sou diferente. Sou um pouco mais bonito do que eu estava naquela foto. O cristão já não pode pensar de si mesmo somente como criado e caído, mas como criado, caído e redimido. No entanto, a preocupação do crente em Cristo não deve ser procurar o valor próprio, mas pelo contrário, tornar-se uma pessoa de valor. E isso só pode acontecer se a sua identidade passar pela cruz. Se a sua identidade passar pela cruz, você vai ter plenitude de vida. Você vai ter paz no seu coração, você vai conseguir viver a sua vida em paz, em plenitude. Mas só se a sua vida passar pela cruz de Cristo. Até então você vai ficar perdido por aí, à procura de uma identidade e outra, que o mundo tem muitas para te oferecer. Hoje em dia são centenas de identidades que o mundo pode te oferecer. Você pode acordar e cada dia querer ter uma identidade diferente, que você vai ser aceito lá no mundo. Mas só tem uma identidade que vai te dar plenitude de vida e paz. E essa identidade passa pela cruz. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque é só em ti que nós temos plenitude de vida. É só passando pela tua cruz que nós temos paz. Nos ajude a viver nesse mundo que todos os dias quer nos puxar para um dos dois extremos, Pai. Aquele extremo de que não valemos nada, de que não somos nada. E o extremo que nos diz que somos sem limites, que podemos fazer o que quisermos, que podemos pensar da forma que quisermos, que temos liberdade com tudo, de fazer tudo, de ser o que quiser, Pai. Nos livre desses dois extremos e nos ajude a passar pela cruz, meu Deus. Nos ajude a definir a nossa identidade baseado na cruz de Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.